Para a nossa aula de matemática de hoje, vocês irão abrir a apostila 2, na página 253. Análise de gráfico. Você já sabe que o recomendável é que tenha 8 horas de sono por dia, certo? Que nós trabalhamos um pouquinho sobre as horas do sono, a qualidade de vida. Por isso, ajuda no crescimento. Mas será que todas as crianças estão atentas a isso? Uma escola fez uma pesquisa entre os alunos do primeiro ano para saber quantas horas eles dormem por dia. Vamos conhecer esses dados? O gráfico a seguir traz os dados dessa pesquisa. Então, o nome do gráfico, o título do gráfico, horas de sono por dia. Do lado esquerdo, nós temos o número de alunos, de 0 a 18, porque provavelmente nessa sala tinham 18 alunos. Número de horas embaixo. Então, nós temos 7, 8, 9, 10. Ou seja, de 7 a 10 horas de sono por dia. Então, nós temos lá, 8 crianças dormem 7 horas, 14 crianças dormem 8 horas, 16 crianças dormem 9 horas, 5 crianças dormem 10 horas. Então, nas atividades, nós temos o exercício número 1. Grife o título do gráfico. Exercício 2. Quantas horas dorme a maioria dos alunos da turma? Então, vocês vão responder aí, conforme o gráfico e o que a Pro já leu com vocês, quantas horas dorme a maioria dos alunos da turma e colocar nessa linha abaixo. Na página 254, nós temos a continuidade das atividades. Exercício 3. Quantos alunos dormem mais de 8 horas por dia? Deixe registrado como você pensou. Então, vocês vão observar quantas crianças dormem mais de 8 horas e vai escrever para a Pro a forma que vocês conseguiram chegar nesse resultado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar o seguinte, lá no gráfico nós temos várias diferentes horas. E aí, quantos alunos dormem mais de 8 horas? Então, não é só em uma coluna, certo? Vou deixar vocês pensarem. Exercício 4. Quantos alunos participaram desta pesquisa? Deixe registrado como você pensou. Então, a Pro viu com vocês o seguinte, a gente viu o número de crianças, a gente viu a quantidade, a diferença das horas que nós temos. Então, eu quero que vocês olhem e percebam quantos alunos participaram da pesquisa no total. E aí você vai registrar a forma que você pensou. Exercício 5. E você, quantas horas dorme diariamente? Então, agora você pode contar a hora que você está acostumando a dormir e a hora que você está acostumando a acordar. E aí você vai colocar aí no exercício 5 quantas horas você tem dormido diariamente. Exercício 6. O professor organizou uma tabela com o número de horas que sua turma dorme diariamente. Então, copia. O que nós vamos copiar? O número de horas que está lá no gráfico e o número de alunos. Então, vamos dar uma olhadinha na página anterior. Então, lá no número de horas, nós temos aqui, 7, 8, 9 e 10. Então, vocês vão colocar 1 em cada linha. Então, o 7 na primeira linha, o 8 na segunda, o 9 na terceira e 10 na quarta. E no número de alunos, vocês vão colocar ao lado do número de horas. Então, se a primeira linha vocês colocaram 7, então quantos alunos dormem em 7 horas? São 8 crianças, 8 alunos. Então, vocês irão colocar aí no número de alunos o número 8. Quantos dormem 8 horas? Que é na segunda linha que vocês colocaram. 14 alunos, conforme o gráfico. Então, vocês vão escrever lá 14 crianças. E assim por diante.
No exercício 7, converse com os colegas e a professora sobre os dados da tabela. Então, o que você identificou aí? O que teve sentido para você nesse gráfico? Então, escreva abaixo do exercício 7 o que você conseguiu aprender sobre esse gráfico. Qual é a importância desse gráfico? O que o professor quis saber? A pesquisa fala sobre o quê? Olha quantas perguntas nós podemos fazer e inúmeras outras para a gente trabalhar um gráfico, tá bom? Então, no caso, nós não conseguiremos dialogar sobre isso. Então, eu quero que vocês escrevam o que vocês pensaram. Página 255 e a última página de exercícios da apostila 2. Chegamos na reta final. Então, olha só. Leia as informações da tabela referente às horas diárias de sono de algumas pessoas e responda as questões a seguir. Então, aqui no quadro, nós temos pessoa e horas de sono. Então, a Ana dorme 7 horas, o Pedro dorme 9, a Carol dorme 10, a Lara dorme 7, o Tiago dorme 8, o José dorme 12 e a Sara dorme 6. Então, responda as seguintes questões. Número 1, quem dorme mais horas? 2, quem dorme menos? 3, quem dorme mais de 8 horas? 4, quem dorme menos de 8 horas? 5, quantas horas José dorme diariamente? E assim, nós terminamos a apostila 2.